Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, com o pastor Paulo Pereira, e hoje comentando 1 Crônicas 22 a 23, e justamente naquele momento, que Davi adquire a ilha de Araúna, sacrifica, e ele entende que aquele lugar é um lugar muito especial, um lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome, que já havia apontado e caiu, veio ao coração de Davi. E ele, então, nessa narrativa, ele começa a pensar no templo. Ainda que ele já está avançado em idade, já está preparando a transição do trono, do reinado de Israel, e começa a elaborar um projeto para trazer os donativos, preparar as pedras, madeira, ouro, prata, bronze, em grande quantidade. E ele, então, como Deus não lhe permite construir, mas já ele indica o seu sucessor, que é o seu filho Salomão. E ele então chama Salomão e coloca para Salomão o projeto, e também faz ele entender que ele é aquele indicado pela a dinastia de Davi, a dinastia messiânica, o responsável que vai assumir o trono. E muito especial, ele então dá a Salomão esta incumbência. E ele também já prepara todo o quadro de levitas de acordo com os clãs, os coatitas, os meraritas, os gersonitas, e já começa a trabalhar aqueles que vão se envolver com a construção, supervisores. E Davi diz a Salomão: nós temos tudo, todo o material, talvez vai precisar mais, sim, mas você vai ter capacidade. Há muitos homens capacitados, artesãos, e assim ele dá um ânimo para Salomão, ser corajoso, Salomão, ser forte, E essas palavras certamente foram de grande importância para Salomão. Então vamos ali já indo para uma outra etapa dessa transição agora, da liderança de Israel. Mas agora também chegamos no livro de Romanos, capítulo 13, e aqui Paulo ele estabelece realmente como que se dá a condição humana, sendo judeu ou gentil. Todos estão debaixo da condição pecaminosa. Ele usa, inclusive, o texto que diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E não é pela força da lei, mas sim pela força da fé. A fé é aquela que vai dar a capacidade de cumprir a lei. Então ele coloca na balança a importância, quando se fala em lei, se fala na palavra do Senhor, nos desígnios, na soberania, fala naquilo que são princípios divinos para o ser humano, e também aquilo que é motivado pela a ação do Espírito de Deus na vida das pessoas. Romanos ele vai tratar muito deste assunto. Ele não despreza os judeus, ele diz: há uma vantagem? Não, mas eles têm um papel importante. Eles foram quem passaram adiante a palavra de Deus, os oráculos do Senhor. E ele também se refere aos gentios que agora, debaixo da graça do Senhor, com a obra da regeneração, transformação, eles vivem também estes mesmos princípios. É lindo ver também o Salmo 12, porque ele trata muito da justiça divina, aquela justiça que vem em direção aos que são mais fragilizados, oprimidos, e que o Senhor ele trabalha em favor destes. E aqueles que fazem também por isso
também recebem as bênçãos do Senhor, mas também vem o juízo sobre aqueles que também fazem o mal, aqueles que estão em condições mais debilitadas. Bem, que Deus continue nos abençoando, e a gente fica com Provérbios 19:13, que vai falar assim: os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos. É a natureza da vida, né? Mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. E é isso que a gente realmente entende, né? Que é um favor de Deus para abençoar a vida de todo ser humano. Que Deus abençoe.